Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Marcelo e dentro desta série de vídeos que estamos fazendo sobre a declaração do imposto de renda da pessoa física, hoje iremos tratar de um assunto relativamente complexo que diz respeito a como que é o tratamento tributário daquelas pessoas que são consideradas como residentes no Brasil e daquelas pessoas que são não residentes, né, principalmente em questões envolvendo operações com o exterior. Então é sobre esse assunto que iremos tratar neste vídeo de hoje. Então a Receita Federal coloca algumas regras básicas, né, pelas quais são consideradas pessoas residentes, né, pessoas físicas residentes no nosso país. Então, as pessoas que são consideradas como residentes são aquelas que possuem o caráter permanente, ou seja, elas de alguma forma conseguiram ficar no nosso país com um visto permanente, por exemplo, né? Como também aquelas pessoas que, embora elas estejam desenvolvendo um trabalho fora do país, principalmente aqueles trabalhos assalariados vinculados a autarquias ou repartições do governo brasileiro no exterior, estas pessoas também são consideradas como residentes no Brasil, embora estejam vivendo por um período, não sabe se a curto prazo ou a longo prazo, no exterior. Então também são considerados como aquelas pessoas que ingressam no Brasil com o visto que é chamado de um visto temporário, né? Este visto ele é considerado temporário desde que ocorram algumas situações, como por exemplo, né, esta pessoa ela está no nosso país e trabalhe com vínculo empregatício, mas é por um período limitado de tempo, né? Então essa pessoa será considerada residente no Brasil com um visto temporário. Assim como o governo do Brasil ele estabeleceu um programa amplo, o programa Mais Médicos, né? Então estes médicos que trabalham como bolsistas aqui no nosso país, eles são considerados residentes no Brasil, portanto estariam sujeitos a uma série de obrigações fiscais, né? Também aquelas pessoas que elas completam, elas vêm até o nosso país e elas completam até 184 dias consecutivos ou não de permanência no nosso país dentro de um prazo de 12 meses. Então, para estas pessoas, elas também são consideradas como residentes no nosso país. Então, nesse período, terá as obrigações tributárias, né? Ainda dentro das regras, como considerados residentes no Brasil, nós temos o brasileiro que ele conseguiu uma condição de não residente no Brasil e que retorne ao nosso país com a intenção de ficar, né? Então, nessa data de retorno, ele será considerado como residente no Brasil. Ainda outras regras, né, para caracterizar a pessoa como residente no nosso país. Como, por exemplo, aquele que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se retire em caráter permanente e que por algum motivo essa pessoa não tenha cumprido duas obrigações que elas têm que fazer nessa condição, que seria apresentar a entrega de comunicação definitiva do país. Essa entrega de comunicação definitiva do país, ela é um documento necessário que de alguma forma consegue monitorar as pessoas que estão em trânsito, né, saindo ou do nosso país por diversos motivos, né? Então, a ausência de entrega desta comunicação durante os primeiros meses consecutivos à retirada dessa pessoa do nosso país, então descaracterizaria como uma pessoa não residente. E aí teria todas as obrigações como residentes no nosso país. Passando à condição agora de não residente, né? Quais são as regras que a Receita Federal considera como pessoas não residentes? Então, seriam aquelas pessoas físicas que não residam no Brasil, seja em caráter permanente, e não se enquadre na condição que eu falei anteriormente como uma condição de residente, né? Então, a pessoa saiu do nosso país
ele é considerado, obviamente, como não residente, desde que cumpra algumas obrigações, né? Então, ele é considerado como não residente também essa pessoa física que se retira em caráter permanente do território nacional e que na data da saída, né, ela entrega daí um documento denominado de declaração de saída definitiva do país. Ou ainda ela entrega um outro documento denominado de comunicação definitiva do país. Então, entregando um destes dois documentos, iria caracterizar esta pessoa como não residente. Aí ela tem algumas condições que desobrigam a certas informações perante o imposto de renda, né? Ainda é considerado como pessoa física não residente aquela que na condição de não residente ingresse no Brasil para prestar serviços como funcionários do governo estrangeiro, né? Assim como um brasileiro que presta serviço fora do nosso país, ele é considerado residente, o inverso também é verdadeiro, né? Pessoas com outras nacionalidades que prestem serviços no nosso país para entidades de governos do exterior, elas são consideradas como não residentes. Outra condição para ser considerada como não residente é que ingresse no nosso país com um visto temporário e que permaneça por até 183 dias, sejam eles consecutivos ou não, num período de 12 meses. Então, essa carência de 183 dias é como se fosse um visto para que a pessoa, de alguma forma, ela pudesse conhecer o nosso país, fazer algum curso, turismo, por exemplo, ela se enquadraria na condição de não residente, daí não teriam as obrigações tributárias, né? Até 183 dias, consecutivos ou não. Ainda iria caracterizar como um visto temporário, né? E aí sim enquadrar-se como não residente, aquela pessoa que até o dia anterior à obtenção do visto permanente, que é considerado, né? Ou que ela, até a data anterior de ter um vínculo de emprego se obtido antes de 184 dias, né? Consecutivos ou não, no período de 12 meses. Então, com este período, esta pessoa seria considerada como não residente também. E ainda aquela que se ausente do Brasil em caráter temporário e que a partir do mês seguinte, em que completar os 12 meses consecutivos dessa ausência, né? Também nesta condição seria considerado como uma pessoa não residente. Aí enfatizando aquela condição de saída temporária ou saída definitiva que ela é tão importante, né, para caracterizar se a pessoa é residente ou não residente no nosso país. Então, muitas vezes as pessoas elas se retiram do nosso país e elas ou não sabem, né, por desconhecimento ou muitas vezes por algum receio de entregar alguns documentos sobre essa condição. Então, perante a Receita Federal, algumas caracterizações do que é considerado uma saída, por exemplo, uma saída temporária, né? Então, é considerado uma saída temporária aquela pessoa que fica mais de 12 meses longe do nosso país. E para poder ser caracterizado como uma saída temporária, essa pessoa ela deve apresentar aquele documento denominado da declaração de saída definitiva do país. Há uma data limite em que essa declaração deve ser apresentada, que ela é até o último dia útil de abril do ano calendário subsequente ao da caracterização dessa pessoa como não residente, né? Então, se ela passou a ser não residente, por exemplo, em 2015, ela teria que apresentar essa declaração no máximo até abril do ano de 2016. E aí seria considerada então uma saída temporária, né? Com esta saída temporária é apurado o imposto relativo àquele período em que a pessoa ficou afastada do país, né? E esse imposto ele é recolhido em cota única. Então deve ser feito dentro da própria declaração de saída definitiva do país a indicação da apuração desse imposto em cota única, né?
A tributação em relação aos rendimentos recebidos nos 12 meses, né, consecutivos ou não de ausência dessa pessoa, também teria um tratamento diferenciado, separando entre aqueles rendimentos que foram obtidos de fontes no nosso país e aqueles rendimentos que foram obtidos de fontes no exterior. Então, os rendimentos que foram obtidos no país, mesmo a pessoa estando ausente, né, ele acaba sendo tributado como os demais rendimentos, como se essa pessoa estivesse residindo dentro do país. Então, não há nenhum tipo de isenção em relação a esses rendimentos. Eles seriam tributados normalmente. Para os casos de rendimentos obtidos fora do país, então eles também sujeitam-se, né, a uma tributação no Brasil, e após os 12 meses, que eventualmente essa pessoa fique fora do nosso país, esses rendimentos eles teriam uma tributação diretamente, uma tributação exclusivamente na fonte, né? Então poderia ter essa tributação lá no país em que a pessoa está temporariamente desempenhando alguma função, né? Essa pessoa, para caracterizar ainda essa saída definitiva, né, ela pode apresentar também o comunicado da saída definitiva do país, né? Então, a partir do momento que ela tem a caracterização como não residente, ela teria até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente, né, à saída. Assim como se tivessem dependentes, esses dependentes também deveriam apresentar, né, essa declaração, né, se eles estiverem, de alguma forma, saindo também do país juntamente com o titular. Então, essas caracterizações elas levariam à condição de uma saída temporária, que é chamada, né, com a perspectiva de que essa pessoa, em algum momento, retorna ao nosso país e ela estaria com as obrigações fiscais controladas, né, pela Receita Federal. O problema será se ela simplesmente sair do país, não fizer nenhum comunicado e também não fizer imposto, né, como se ela não existisse. Mas, de qualquer forma, essa pessoa já tem um histórico perante a Receita, então teria que tomar bastante cuidado numa condição dessa natureza. Agora, a saída definitiva do país, né, é considerada quando há uma retirada do cidadão em caráter permanente. Ele não tem mais a intenção, de fato, de voltar ao país. E aí, neste caso, o documento hábil, né, para poder fazer essa comunicação à Receita seria a comunicação de saída definitiva do país, né? Que ele é a partir, ele começa a contar a partir da saída e deveria ser entregue até o último dia útil do mês de fevereiro, né? Subsequentemente à saída dessa pessoa do país. Basicamente todas as condições anteriores da saída temporária também aplicariam-se à saída definitiva, seria apurado os tributos que essa pessoa eventualmente tem a pagar ou a compensar, e informado dentro da comunicação, até mesmo conta corrente bancária, né, caso tivesse impostos a restituir. Algumas pessoas podem ficar em dúvida, né, mas será que não haverá a chamada bitributação, né? Os rendimentos serão tributados tanto aqui no Brasil quanto fora do país, nessas condições que a pessoa fica um tempo aqui, um tempo fora do país, ou definitivamente fora, mas tem rendimentos que continuam acontecendo aqui dentro do país. Então, o Brasil tem acordos sobre tributos, né, com mais ou menos 30 países pelo mundo, e esses acordos eles prevêem a compensação desses tributos, né? Então, não seria bitributação, de alguma forma poderiam ser compensados esses impostos. Ok? Então, esse vídeo teve este propósito de fazer um panorama geral, pelo menos, sobre como que funciona essa condição de residente e não residente no nosso país, principalmente envolvendo operações com o exterior. Ok? Espero que tenha sido válido para todos. Se gostaram, deem um like lá na minha página no YouTube, Professor Cláudio Marcelo, e não deixem de comentar novos assuntos e se gostaram ou não dos vídeos. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.